Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer porque até aqui Tu tem nos conduzido, Senhor. E nós queremos seguir declarando a nossa dependência de Ti. Está aqui franco em Tuas mãos, um instrumento Teu, Senhor. Que a Tua palavra possa prosperar aqui entre nós e alcançar os nossos corações, Senhor. E que frutos sejam produzidos para a Tua glória. É o que nós te pedimos aqui juntos, em nome de Jesus. Amém. Defraudou no café, né? Defraudou, mas tudo bem, que batugalho. Bom dia, queridos. Eu estou falando para o Sérgio aqui, falei baixinho para ele, que ele me defraudou, que ele disse que ia ter um café covarde aí. Nem café, corajoso, quanto mais covarde. Você sabe a diferença, não sabe, não? Alguns sabem, eu estava explicando hoje cedo aqui. O café covarde, café corajoso é aquele que vem sozinho, vem acompanhado com nada. E o covarde vem com biscoitinho, vem com pãozinho, vem com... Aí o Sérgio falou que ia ter um covarde hoje cedo. Eu falei, nem corajoso chegou aqui perto, cara. Defraudou a gente. Mas enquanto o Sérgio falava, eu estava pensando em quem Modesto se inspirava. Aí perguntei na orelhinha dele, falei assim, meu filho, o Sérgio se inspira no Falco, e você? Aí ele não respondeu, ficou rindo, que ele não responde essa hora, né? Aí eu perguntei para a Ana Rita falou assim, no Papai Noel, ele quer sair de Papai Noel. Ana Rita, já sei que ela fala, né? Essa risada domadinha, essa risada maravilhosa. Está fazendo bullying contigo, Zão. Está jogando contra o patrimônio, Badinho. Badinho. Quando o Sérgio me falou do tema do encontro desse ano, que mais uma vez a gente não vai poder estar junto, que tem lá um encontro com jovens, que a gente está chamando Conferência Mais, os jovens que têm mais de 27 anos, que vai ser na mesma data. E estamos contando ali com a presença de pelo menos a vaga, né, o limite máximo são 140 solteiros, pessoas que estão livres no Senhor e que não estão casados, obviamente, para participar desse encontro. Como preservar a nossa aliança? Eu parei para pensar nessa frase e fiquei preocupado, tá, Sérgio? Por quê? Porque muita gente, a gente vive um tempo que muitas pessoas fazem de tudo para preservar seu casamento e às vezes pagam um preço que Deus nem mandou pagar. Desculpa falar assim de forma chocante, né? Eu não estou falando contra o matrimônio. Eu só estou dizendo que muita gente pensa que está mantendo seu matrimônio quando seu matrimônio já está quebrado. Sua aliança já está quebrada. E a pessoa pensa que está mantendo, pensa que está casada mesmo, vivendo bem. Por isso que esse título ele é curioso, né? Como manter a tua aliança. Porque tem muita gente construindo casas. Por exemplo, Jesus disse, ao final do ensino dele lá, chamado Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, ele disse que os que ouviam o que ele estava falando, o ensino dele, e praticavam, estavam edificando sua casa. Na rocha. E os que ouviam e não praticavam nada, eram apenas ouvintes, também estavam edificando sua casa. Aonde? Na areia. Mas engraçado, no primeiro momento eu fiquei pensando, tanto que constrói na areia quanto que constrói na casa, vê sua casa sendo edificada. Ele está vendo a casinha dele crescendo lá. Opa, estou construindo. Ele olha para o lado, vê a casa de outros levantada, ele vai tocando o barco. Vai dizer, não, minha casa está construída. Até que o dia mau visita. Até que os ventos sopram, a chuva cai, o rio transborda, disse Jesus, e a água do rio bate com ímpeto na casa, e uma cai, a outra permanece. Eu tenho essa imagem viva numa das enchentes que aconteceu no Rio de Janeiro, ali em São José do Vale do Rio Preto, lembra, Paulinho? Quando aquele rio transbordou, aí tinha uma casa de pé tentando salvar uma senhorinha numa casinha que estava sendo arrastada, jogou uma corda, ela segurando o cachorrinho, querendo... E aí depois resgataram finalmente aquela senhora,
e alguém filmou ali com o celular, filmou aquele resgate, rodou, deve ter rodado o mundo todo aquela imagem. Mas no Brasil eu sei que rodou. Mas é interessante, todo mundo pensa que está construindo. A minha preocupação é essa, com essa frase, como preservar a nossa aliança. Eu queria falar de verdade como preservar a aliança. Porque é provável que você esteja casado hoje, já há algum tempo, e tua aliança esteja já quebrada, corrompida. E você não saiba. Olha, é possível uma pessoa ficar casada por anos, sem uma aliança verdadeira. Você já conheceu alguém assim? Que ficou 50 anos casado, fez bodas de ouro, mas com o casamento todo arrebentado, dormindo separado. Conheceu alguém assim já? Tem gente balançando a cabecinha, assim, dormindo separado, às vezes vivendo infidelidade conjugal, mas está casado. Alguém até disse, não, meus pais, os nossos pais preservavam a aliança, minha avó viveu casada há não sei quantos anos, mas viveu casada como? Como é que ela viveu casada? Como é que era o casamento de fato? Porque preservar um pacto a todo custo, será que é isso que Deus quer? Será que Deus quer que a gente viva uma fantasia, uma ilusão? Será que Deus quer que a gente viva um joguinho conjugal, quando na verdade não é um casamento genuíno, verdadeiro, não é uma coisa crescendo em graça, prosperando de fato? Porque tem gente que tolera. Tem gente que tolera o chefe. Alguém diz assim, eu estou engolindo sapo há muitos anos. Vai tolerando o chefe há muitos anos. Nunca saiu do emprego, mas vai tolerando. Sabe que casamento é tolerar um ao outro? Será que estar casado é desenvolver uma relação onde um já não aguenta nem olhar para o outro? Mas não, nós somos crentes, a gente tem que seguir casado. Será que esse é o plano de Deus para nós? Será que Deus desenhou uma coisa tão medíocre assim para o nosso casamento? E é isso que eu queria conversar um pouquinho com você. Parece que eu estou indo na contracultura ou no contratema, né? Mas não. Eu queria só que você considerasse, avaliasse bem. Eu tive um sonho ontem. Engraçado, eu falei, sabe que esse sonho tem relação? Eu queria até te fazer uma pergunta, porque no sonho eu reuni um grupo de casais e fazer uma pergunta. Os casais normalmente fazem encontro de casais, né? Mesmo os evangélicos, às vezes o cara era católico, já fazia desde a igreja católica lá o encontro dos casais. Quanto depósito a gente recebe no encontro de casais? Não só das ministrações, mas só você sentar com outro casal e compartilhar ali, você sai edificado. Quanto depósito? A pergunta é quanto você já guardou de Deus, que Deus depositou na tua vida, e quanta coisa você já praticou, de tudo que você já ouviu. Essa era a pergunta que eu fazia para os casais. No meu sonho, um sonho curto, né? Eu uni um grupo de casais e assim, eu queria saber, depois de tantos encontros de casais que vocês já fizeram, quanta coisa você já colocou em prática. Quanta coisa que você já ouviu de Deus e quanta coisa você já viveu. A Bíblia, logo no início da história da igreja, no livro de Atos dos Apóstolos, eu vou citar aqui, não vou nem citar o texto, não, a história você conhece bem. Conta a história de um casal, que esse casal Deus matou, debaixo de uma palavra de Pedro. Quem se lembra da história desse casal? Como é que é o nome do casal? Poxa, vê como é que esse casal ficou famoso? Ananias e Safira morreram. Eu sempre, quando eu penso na morte de Ananias e Safira, eu penso, engraçado, por que morreram os dois, né? Podia ter morrido um só. Porque eles não estavam juntos. Eles morreram em momentos diferentes. Lembra da história? Vocês lembram da história? Qual foi? Essa história de Ananias e Safira é muito interessante. Por quê? Porque ela acontece, capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, ela acontece logo depois que
Barnabé. Você vai ver o seguinte, você vai ver que o final do capítulo 4, Barnabé, que era um homem rico, a quem os apóstolos deram o sobrenome de... Na verdade era José, né? Mas chamou de Barnabé. Bar é filho. Nabé é consolação. E deram um apelido a ele de filho da consolação. Bartimeu, filho de Timeu. Bar-Jonas, filho de Jonas. Então deram o nome a ele de filho da consolação. Esse era o cara. No finalzinho, versículo 16, fala pouca coisa sobre Barnabé. Mas ele vendeu um campo, diz o versículo 17, trouxe o preço de tudo que ele vendeu e depositou aos pés dos apóstolos. Eu sempre gosto dessa expressão, aos pés dos apóstolos. Nunca no bolso dos apóstolos, nem na cabeça dos apóstolos, mas aos pés. Porque essa é a relação correta com o dinheiro. E por falar em dinheiro, o dinheiro é um dos problemas graves da relação conjugal. Muitos casais passam muito mal por causa de dinheiro, porque não sabem se relacionar com dinheiro, nem homem nem mulher. E disse que Barnabé fez essa obra. Barnabé ficou muito conhecido por esse ato. E é curioso, porque logo a seguir vem a história de Ananias e Safira. Parece que aquele ato de generosidade despertou uma inveja, um desejo dos caras fazerem a coisa também. Vamos fazer também. Acho que chegou em casa, vamos fazer também. Tem aquele terreninho lá, vamos vender e vamos doar tudo para a igreja. Vamos doar, vamos colocar lá aos pés dos apóstolos. Aí começa o capítulo 5 assim. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Também fizeram a mesma coisa que Barnabé fez, venderam a propriedade. Mas em acordo com a sua mulher, tu vê que em acordo com a mulher, não foi em desacordo, em acordo com a mulher, reteve parte do preço, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Eles imitaram exatamente o que o Barnabé fez. É a coisa. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Por que encheu Satanás teu coração? Eu sublinhei essa pergunta, porque até hoje eu não sei por que Pedro fez essa pergunta. Porque ele não perguntou como que o diabo encheu teu coração. Ele não perguntou ele não perguntou uma coisa que a gente pudesse parar e ficar pensando e encontrando uma resposta, assim, sabe? Ele perguntou, por que o diabo encheu teu coração, cara? Por quê? Ele quer saber o motivo do diabo ter enchido o coração do cara. Por que Satanás encheu o teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo. Então, bem provável que chegou lá e disse, foi tanto. Mas na hora o Espírito Santo falou para Pedro, mentira. E aí Pedro ficou indignado. Uma vez eu fiquei indignado assim numa reunião do presbitério, né, irmão? Que eu falei para uma irmã assim, por que você está mentindo? Ela contou uma história esquisita assim. Eu tinha tanta certeza que ela estava mentindo. Graças a Deus que ela não saiu morta dali, senão ia ser um problema. Aí ela realmente disse que estava mentindo. O ambiente onde Deus está, quando a pessoa conta uma mentira, às vezes pensa que está mentindo para o homem. Mas a mentira ele está contando para o Espírito Santo. A mentira ali era o Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo falou, é mentira. E Pedro sabia. Reservando parte do valor do campo. Ele perguntou, conservando, porventura, não seria teu?
e vendido não estaria em seu poder? Como, pois, assentaste no teu coração este desígnio? Por que você deixou isso criar fundamento em você? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Eles estavam casados, não estavam divorciados, não tinham nenhuma crise conjugal aparente. Eles eram cúmplices. São cúmplices, mas cúmplices para quê? Para fazer algo à vontade de Deus? Eles foram cúmplices para quê? Você conhece aquele casal de namorado que fornica, depois fica noivo, fornica mais ainda, que acha que já está noivo, pode ficar oficial. Fornica, aí casa. Quando casa, ela não confia nele, nem ele nela. Por que ela não confia nele? Porque ela diz assim, pô, ele crente, já transava comigo, casou, o que mudou? Ela diz, ele pensa, não, mas ela era crente também, já se entregava para mim. Será que ela é confiável mesmo? Deu para entender o que eu estou falando? Não. Entende direitinho? Quem entende diz assim, amém. Porque o cara fica inseguro, pô. Ela diz que tinha fé em Jesus, mas se entregava para mim. Ele diz que amava o Senhor, mas desobedeceu o Senhor. Será que ele vai seguir fiel? Então muita gente está casado, mas não tem fundamento, um fundamento bom em casamento. Os dois não são confiáveis, não. Um não confia no outro. Principalmente quando não tem arrependimento, fruto de arrependimento, não tem nada. A história segue. Essa pergunta de Pedro me faz pensar, versículo 4, que Pedro está dizendo assim, ninguém pediu nada para você. O terreno não era teu? Se tivesse ficado contigo, não era teu? Se você tivesse vendido o dinheiro, não estava com você? Agora, por que tu assentou no teu coração esse desígnio do inferno de vir aqui e mentir para Deus? Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Temor. A gente esquece que Deus mata. Principalmente o evangélico. Porque o evangélico ele se agarra à graça do jeito. Isso aqui é a igreja, gente. É a igreja da graça. Você tem a história de Deus matando aqui. E você tem uma história em Apocalipse, Jesus falando que vai matar os filhos de uma mulher que se prostituía e ensinava a prostituição na igreja. Então é a igreja. Não muda. Sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando o sepultaram. Quase 3 horas depois, não tinha celular, não tinha Facebook, então, se tivesse Facebook, ela com certeza sabia que ele estava sendo sepultado já. Ih, morreu meu marido, o que houve? Mentiu. Não tinha nada disso, ela chegou 3 horas depois. Quase 3 horas depois, o que aconteceu? Entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera, ela não sabia, não tinha Facebook, viu? Não falei, WhatsApp, nada. Ela não sabia o que aconteceu. Então Pedro, dirigindo-se a ela, aí outra coisa também que eu não entendo, que Pedro foi se dirigir àquela mulher, cara. Se dirigiu a ela, e ele fez a pergunta a ela. Diz-me, vendestes, portanto, aquela terra? E o que ela fez? Ela respondeu sim. A pergunta, diz-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ele formou o valor que ele já sabia. E ela, sim, portanto. E tornou-lhe Pedro, por que entraste em acordo para tentar o Espírito Santo, o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido. E eles também te levarão.
No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e inspirou. Entrando os moços, acharam-na morta, levando-a, sepultaram junto de quem? Do marido. E sobreveio o que agora? Reforça. A morte de Ananias gerou temor em quem ouviu a história. Ali, os caras que estavam no contexto. A morte do casal diz que sobreveio grande temor a toda a igreja. Toda a igreja. Que ouviram a notícia desses acontecimentos. Por que eu estou lendo essa história? Eu estou lendo para dizer o seguinte, que cumplicidade necessariamente não é um bom casamento. Você não preserva uma aliança pelo simples fato de ser cúmplice do teu marido. A cumplicidade tem que ser para o bem. Eu sou cúmplice da minha esposa, mas para que vocês são cúmplices? Qual o propósito de vocês na cumplicidade de vocês? Você já viu o casal que só confronta na hora da raiva? Passou a raiva, enterra o problema? Você não está preservando a aliança. Você está preservando ou se preservando de conflitos, de tensões. Já existe marido que não pastoreia mais a esposa. Ele administra a esposa. Ele vê o problema. Às vezes não pastoreia porque não se vê em autoridade, porque ele está com a vida arrebentada, não se vê em autoridade. Ela sabe que ele pisa na bola. E às vezes não apacenta, porque ele não quer se desgastar. Porque pastorear uma esposa é tão complicado quanto criar filhos. Quantas vezes para criar teus filhos você precisa chamar e ter uma indisposição para falar, porque vai ter problema? Filho não concorda com tudo que a gente fala. Mas se pronunciar e dizer, olha, isso não está certo, isso é errado, essa não é a vontade de Deus para a tua vida. Não pastoreia, administra. Aí você diz assim, está preservando a aliança. Está preservando o quê? Que aliança está sendo preservada? Você só vai preservar o título de casado por mais tempo. Mas será que é isso que Deus chamou você para construir, para edificar? Existe uma diferença entre confrontar e reconciliar. Queria dizer isso para você, para te ajudar. Porque tem gente que pensa que é só... Tem gente que vive brigando e diz que está confrontando. Meu lugar é o seguinte. Quando um relacionamento está quebrado, a prioridade não é confrontar, é reconciliar. Se tu for colocar a tua oferta no altar, disse Jesus, Mateus 5. E aí lembrou que alguém tem algo contra você, vai reconciliar-te depressa com teu irmão. É reconciliação. Reconciliação é rápido. Rapidinho. É para ontem. A gente não pode dormir mais uma noite sem conversar. Sabe aquela greve de silêncio que os casais costumam fazer? Briga e fica só no silêncio. É a forma de oprimir, é a forma de dizer, você está errada. Ou então você está errado. O homem faz isso mais que mulher, né? Aí depois ele se restringe a respostas curtas. Ela pergunta alguma coisa, ele, sim. Não. Tem até uma história, tem até uma piada com isso. Já viu? Conhece essa piada? Conhece, Delinha? O cara brigava com a mulher, fazia a voz de silêncio. Sempre fazia a voz de silêncio. Aí um dia ele brigou com ela assim e deixou um bilhetinho assim para ela assim. Amanhã eu preciso acordar às 6 horas, me chame. Acordou às 8, igual um desesperado. Meu Deus, perdi a hora! Coisa tá, tinha um bilhetinho do lado dele assim. Benzinho, são 6 horas, levanta. O cara entrando. Tem gente que está com raiva
e fica silencioso, oprimindo a outra pessoa. Porque a carne, a alma, a carne, ela vive extremos muito interessantes. Ou ela oprime ou ela despreza. Imagina um casal, um cara que está muito afim de sexo, naquela noite. Começa a dar uma opressão na mulher, só que a mulher está muito indisposta. Eu não estou falando que é uma disposição para provocar, não. Às vezes ela está cansada mesmo, algum problema sério, verdadeiro. Porque a mulher não consegue fazer sexo como o homem faz. Vou tentar ser mais amplo, né? Certo? A gente costuma dizer, isso é a lição antiga de Jorge Mitchan, ele diz que a cabeça da mulher é igual a bolsa dela, assim, tudo junto, assim. Tu conhece bolsa de mulher, né? Então é tudo misturado. E o homem gosta de botar tudo nos bolsos. O homem é departamentalizado, é verdade. O homem coloca a carteira de um lado. Se ele tiver a bolsa, ele sabe onde estão as coisas. Ele vai lá na mão certinho. Se ele mudar o bolso, dá até confusão. Opa, normalmente. Mas mulher não. Mulher joga tudo lá dentro, fica tudo lá dentro. E ela não sei como é que ela acha, mas ela acha. Ela gasta o tempinho. Ele estava dizendo o seguinte. Não, isso é verdade. Ele falou e a gente adotou. Isso é uma verdade. Porque isso se aplica à vida do casal e em algum momento é muito interessante, porque o cara briga se ele brigar às 5, ele faz sexo às 5h30 tranquilamente. Ele não tem problema. Mas a mulher não. Se a mulher brigar de manhã, ela já fica difícil ter sexo à noite. Então é uma coisa, são diferentes. Mas imagina a cena do homem querendo oprimir uma mulher que acabou de brigar com ele. Vamos dizer que ele brigou às 6 e às 6h10 ele já quer namorar. Aí ele oprime. Como ele não arrumou nada, qual é o segundo passo? É virar para o outro lado com raiva e dormir. Então essa cena, ela ilustra muito bem a carne. Que é assim, ou oprime ou despreza. Ou oprime ou despreza. Então raramente a gente tem uma disposição de pastorear, de sentar e dizer assim, vamos conversar. Raramente se tem a disposição de pedir perdão, de verdade, pedir perdão, de conversar, de aprofundar o assunto. Normalmente ou oprime ou despreza. Se você não me der agora, também não quero mais. Essa é a mensagem que a alma passa na hora, não só do sexo, em vários outros momentos da vida. Então é assim, se você está quebrado, Jesus manda ir depressa reconciliar. Você diz amém ou não? Enquanto está a caminho, corre, mete o pé. Você viu que o negócio está quebrado. Então vamos priorizar. Alguém tem que dizer, vamos conversar. Mas se você tem que confrontar alguém com a verdade, não é assim tão rápido, não. Eu sei que tem uma situação, vai logo. Não, amado. Palavra de Deus diz que maçã de ouro em bandeja de prata, assim é a palavra dita no tempo oportuno. Então, assim, quando eu preciso falar a verdade com alguém, eu tenho que ser oportuno. Eu posso gastar um tempinho, inclusive, mas eu preciso ser oportuno. A pressa aí não ajuda. É muito ruim quando você tem que chamar a atenção de alguém num ambiente que não é próprio. É muito desgastante. A pessoa não se vê amada. Se numa questão, imagina dentro da tua casa com teus filhos, você começa a bater boca na frente dos teus filhos com o teu cônjuge. Isso não é oportuno. Vai querer ensinar agora para... Não, tem que falar a verdade. Eu tenho que falar a verdade. Você não aguenta me ouvir, mas eu tenho que falar. Isso não é oportuno. O confronto com a verdade tem que obedecer 3 bases. Oportuno, tem que ser com brandura, diz a Bíblia, disciplinando com brandura. E diz que tem que ser por amor. Quando é que a gente sabe que tem amor no confronto, Franco? É porque o amor não busca os seus próprios. Então você normalmente repreende porque você quer o bem da outra pessoa. Isso é a análise que o homem tem que fazer, a mulher tem que fazer. Dizer assim, se eu não tivesse chateado, porque às vezes a gente se confronta porque está chateado, está com raiva. Eu confrontaria mesmo, eu falaria mesmo? A pergunta que a gente tem que fazer para saber se é amor. Estou com raiva? Não estou. É por causa dele mesmo que eu vou falar. Eu suportaria isso calado, tranquilo. Porque tem coisa que a gente já suporta. Os anos passam.
A gente vai ficando mais quebrantado por Deus, mais maduro, então a gente tem coisa que a gente já engole assim, não, tá bom, vou deixar passar. Mas isso não é apacento, tá, amado? Isso você está administrando uma relação. Está administrando. O casal que cuida um do outro, em algum momento ele tem que se voltar para ela e dizer, filha, vamos conversar sobre esse assunto. Esse assunto não é legal. Porque você é um discípulo de Jesus, você é uma discípula de Jesus. Isso não está de acordo com a tua fé, com a tua declaração. Ah, mas meu marido é incrédulo, como é que eu faço? Ah, graças a Deus que a Bíblia já tem essa recomendação, 1 Pedro 3. Se a mulher tem algum marido que não obedece a palavra, o que ela faz? Ganhe o teu marido sem palavra. A maior disciplina para uma mulher é ganhar um homem incrédulo. Primeiro que ela tem que calar a boca. Imagina uma mulher calada. Silêncio. É como aquela frase que também eu ouvi de Mitchell há muitos anos. Oxi. Orar, calar, servir, esperar. O-C-E-S. S é orar, calar, servir, esperar. O marido não obedece a palavra. Cala a boca. Não vai resolver tu falar. Não vai. Meu marido está desviado. Vai para a oração. Serve em amor. Não adianta, filha. Qualquer fala só vai atrapalhar. Porque ele vai achar que você está falando por tua própria causa. Ele vai achar que você está advogando em causa própria. Minha esposa é incrédula, tem isso, é mais raro, mas tem. Cara, você vai ter que andar um caminho com a tua esposa para ganhá-la. Como referência, como modelo. Você diz amém ou não? Quer ver outra forma também que manifesta esse estilo de vida? Tem gente que só pede ajuda quando ele se vê prejudicado. Vou tentar explicar isso melhor. Aqui eu estou falando de um casal cristão, está no meio da igreja, vinculado, tem discipulado, tem lido, tem tudo. Ela nunca fala nada dele, até o dia que ele pisa no pé dela. Pum, pisou lá. Vou te denunciar. Vou chamar fulano. Aí chama. Aí quando senta lá para conversar, o cara tem um monte de buraco. Ele está cheio de rombo. Mas tem rombo que ela é beneficiada. Tem pecado que ele comete que ela está no lucro. Que não afeta ela. Aí ela fica como? Quietinha. Mas quando o pecado afeta ela, aí ela resolve tratar com ele. Não, agora tem que tratar. Não, agora foi demais, vou ter que falar com... Aí fala até com o presbitério todo. E vice-versa. E o vice-versa é pior. Por que é pior, Fran? Olha, não tem coisa mais feia do que um homem fazer queixa da própria esposa. Não tem coisa mais feia do que um homem fazer queixa da esposa. O homem, amados, ele é o pastor da esposa dele. Eu me lembro uma vez, numa viagem, um pastor, a esposa, os filhos, e o cara sentou comigo para uma reunião que ele me pediu um tempo familiar. Começamos a conversar, ele começou a denunciar a esposa. Essa aqui? A mulher olhando para ele. Aí começou a falar do filho, depois foi para a filha. Quando falou da filha, a filha começou a chorar. Eu falei, pai, por que tu nunca falou essas coisas para mim, pai? A filha começou a chorar. Quando ele terminou de falar, eu falei, cara, o que tu quer que eu faça? Tu quer que eu seja o marido dela, o pai dele? Tu quer que eu faça o quê? O teu papel? Se tua mulher está assim, corrige ela, pô. Tu espera que se eu fizer, ela vai ficar apaixonada por mim. Tu quer que ela fique apaixonada por mim? Tu quer ver tua mulher babando quando me vê assim? Tu quer? Seja homem, cara. Corrige, você trata, você pastoreia. Se não está sabendo pastorear, pede ajuda para você, não para eles, pô.
chama no particular e diz, cara, eu estou sem taco aqui, estou sem saber o que fazer com a minha esposa, me ajuda aí. Mas, pô, eu entrar na tua família para disciplinar a tua mulher e teus filhos? Daqui a pouco teus filhos estão me chamando de papai e tua mulher está me admirando. É horrível. Um homem que passa a responsabilidade dele para outra pessoa. Terceiriza a família dele. Corrige você, pastoreia você. Não sabe, pede ajuda. Mas nunca permita que alguém discipline tua mulher. A não ser que seja a discipuladora dela, que dê uma chamada nela, tu deixa. Um homem, outro homem. Será que tem algum comportamento feio que tua mulher tenha, que você não viu primeiro? Será que tem alguma atitude dela ruim que você não viu primeiro? Será que tem isso? Será que isso é possível? É possível isso aí? Os comportamentos ruins de qualquer mulher, o marido vê primeiro. Todo mundo vê. Quem está em casa é que vê. Pô. Ela fala demais. Você já viu isso? Ela é totalmente inconsequente, irresponsável. Você já viu isso? Compra até os tubos. Aí que você já viu isso mesmo. Se você botar teu cartão de crédito lá, mandando mensagem para o teu telefone, daqui a pouquinho vai dizer plim, 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 plim. Tudo que ela faz de errado, tu já viu primeiro. Então, você é o responsável. Você é o pastor dela. Você não preserva uma aliança quando você é negligente com o teu papel. Você está tapeando a aliança. Você está enrolando a tua aliança. Você está fazendo qualquer coisa com a tua aliança. Mas preservar, não. Você está administrando um casamento. Você não está pastoreando uma família. E aí tem caso, eu lembro de um caso muito interessante. Eu já falei isso, mas vou repetir porque de repente alguém precisa dessa ajudinha. A irmãzinha que pede ajuda para o marido. A mulher tem que realmente pedir ajuda, denunciar. Tá? Mas é muito engraçado. Eu me lembro de uma história muito bizonha, cara. A irmã queria confessar um pecado, quer dizer, confessar não, pedir ajuda para o marido, que o marido estava pisando na bola. Mas a gente sentou para conversar. E o marido ficou olhando para ela, ela foi só entregando ele. Não, que ele, e ele só olhando para ela. Quando ela terminou de falar, ele falou assim, por que você também não agrega isso? E começou a agregar um monte de pecados mais. Dentro dos pecados, por que tu não agrega que eu pago as contas com o cartão do crédito dos outros? Que eu levo você para jantar? Por que tu não coloca isso quando eu levo você para jantar, que eu pago sem dinheiro? Por que você não coloca isso também na lista aí? Por que você não coloca também na lista aquele aquele lancezinho? Também aquela paradinha nossa, que começou a falar as coisas íntimas dele lá. E Por que tu não coloca tudo no pacote, entrega? É simples. Porque os outros pecados dele, ela também saía no lucro. Ela desfrutava do pecado dele também. Se ele pagava um jantar para ela com cartão de crédito dos outros, sem dinheiro, coisa e tal, ela deitava e rolava, ela gostava. Coisa boa, vamos embora. Mas ele foi se embolando no pecado. De repente o pecado virou contra ela. Puf! Aí ela, não, peraí, não, até aí não. Isso está preservando a aliança onde? Se pode, amado. Quantos me entendem? Estão me entendendo mesmo, na boa? Eu estou aqui quase assim como um profeta para denunciar aquilo que não é preservar a aliança. Para que você saiba de verdade o que é preservar uma aliança. No Senhor. Porque a nossa aliança é no... Se o Senhor não edificar, nosso trabalho é vão. A gente vai ter um casamento para inglês ver. Tapiação. Só para sair na foto do Facebook. Fazer selfie. Tem gente que quebra o pau o dia inteiro e tem selfie de tarde. E a coisa mais feia que tem no Facebook, que eu já apelidei de fake book. Fake é mentira, falso. Fake book.
A coisa mais feia do Facebook, isso aqui é quando você sabe que os dois estão no maior perrengue. É cobras e lagarto. E ela escreve para ele: meu lindo, você é o homem mais maravilhoso da minha vida. Está profetizando para ver se acontece? Misericórdia. Melhor não botar nada, nem curte, faz nada. O Facebook virou Facebook porque é um mural gigante, onde todo mundo escreve. E um monte de gente lê. E fotos maravilhosas, tudo maravilhoso. Mas muita gente que está bem na foto, está ruim na vida. Muita gente que está preservando a aliança no Facebook, está com a aliança quebrada na vida real. O mundo virtual, 10. O mundo real, 0. Quantos me entendem e dizem assim, amém? São casados, mas não são amigos. Você já conhece alguém que é casado, mas não é amigo? Você quer saber se você é amigo do teu esposo, da tua esposa? Quer saber de verdade? Vou dizer como é que você descobre isso. João 15:15. Jesus falou assim: eu não vos chamo mais servos, eu vos chamo amigos. Por quê? Por que você é meu amigo? Deus explica. Eu não tenho mais segredos para vocês. Tudo que eu ouço do meu pai, eu falo com vocês. O dia que Deus quis destruir Sodoma e Gomorra, ele falou falar com Abraão. Abraão era amigo de Deus. Amigo não tem mistério, senha. Não, minha mulher, tem senha que tu não mexe, que é secreto. Cara, amigo tem senha. Nem de banco, muito menos de internet, porque se botar sem internet, zap, esse negócio vai ser horrível. Amigo não oculta. Você sabe qual é a maior dor da traição? A maior dor da traição é o seguinte, é quando você vê uma pessoa que você confiava nela plenamente e ela te esconde algo. Dói quando a pessoa te dá uma facada, mas dói quando você descobre quem foi a pessoa que dá a facada. A facada dói, mas dói mais pela pessoa do que pela faca. Entenderam o que eu falei, não? Entendeu? Eu falei. A traição só é doída porque você não espera. Às vezes você tem uma vida aberta com a pessoa, totalmente transparente e aberta. E a pessoa vai e se oculta e te machuca por trás. Por isso que dói a traição. Por isso que dói muito, porque você diz assim, cara, como fulano, eu esperava isso de todo mundo, menos de você. De todo mundo você esperava, menos de você. Por quê? Porque todo mundo, porque quando você tem reserva com alguém, ele não te surpreende. Se ele te der uma facada, diz, não, já esperava, fulano é traíra. Fulano já sabia que ele ia dar uma facada, mas por que dói tanto a traição? Porque a traição normalmente é alguém que você não espera. A gente não espera ser traído pelos nossos filhos. A gente não espera ser traído pelos nossos cônjuges. Não espera. Espera? Espera ou não? Não. Porque amigo não tem segredo. Por isso que a gente diz que confessar a tentação é melhor do que confessar pecado. Mas quem é que confessa a tentação? Você só consegue confessar a tentação quando você é amigo da outra pessoa. E diz, essa situação me fez mal. Essa mulher aí mexeu comigo. Estou passando um assédio, um negócio esquisito lá no trabalho. Filho, toda vez que eu saio, fulano me repara. Fala do meu cabelo, fala do meu vestido, está me fazendo mal. Esse nível é a amizade que permite. Casamento com tudo oculto não é amigo. Um casamento que se faltar a luz na tua casa, acabar a bateria do teu telefone, você ficar silêncio total dentro de casa, algo está errado. Tem casal que se comunica pelo zap dentro da mesma casa.
Um dia uma irmã me contou isso. Ela falou, Franco, eu fiquei impactada. Era uma reunião de família, todo mundo foi para lá, um monte de crente, Aí todo mundo comeu, enquanto tem gente que leva o telefone já para a mesa. E lá na mesa já está nervoso. Já está ali na mesa naquele nervosismo. Aí ela disse que terminou o almoço, ficou um silêncio, com mais de 10 pessoas dentro de casa, e todo mundo estava onde? Ali no telefone. Aí ela pegou e mandou uma mensagem para o marido assim, filhão, o que nós vamos fazer depois do almoço? Toim! Aí ele respondeu, acho que vai dar uma saída, vamos pegar aquele casal de discípulos. Toim! Aí começou o diálogo. Dentro da mesma casa. Diálogo. Ali, toim. Cada vez mais frio, cada vez mais distante, menos pessoal. Vou deixar fazer um silêncio para tu pensar um pouco. Eu tenho visto isso mais nas mulheres que nos homens. Idolatria pelo marido. Idolatra o marido. Idolatra. Eu já vi homem idolatrar a mulher também. Um dia eu conheci um cara, que esse cara já tinha suportado tudo da mulher, até tapa na cara, dia de reunião de igreja. Eu estava numa reunião assim, a mulher mandou-lhe um tapão no meio da cara dele. Pá! Não era reunião geral não, era uma comunhão, era tipo uma festa assim, dessa, que a gente faz 12 de outubro, 1 de maio. Ele falou alguma coisa, ela foi esquentando, ele falou, ela foi esquentando, ela, pum, cala a boca. Uma vez, eles foram na minha casa, apertaram o telefone, eu corri, eu morava aqui no campo, desci desesperado e foi horrível, meu irmão. Eu tive que segurar ela para não arrebentar ele. Ela partiu para dentro dele, ele entrou dentro do carro, eu falei, fecha o vidro, ela quebrou. Cena de filme, meu irmão. Tu pensa o quê? Tu pensa que pastorear é o quê? Quase não tem história para contar, né? Esse negócio de discipulado é um negócio doido, cara. Oi? Não, pô, é mó sufoco. Então eu falei, fecha. Quase que ele agarrou a mão dela, foi uma tribulação. Mas sabe o que aconteceu com esse casal? Passou um tempo, um dia, ele a deixou. Eu nunca compreendi bem aquela separação. Um dia ele conheceu uma menina mais nova que ela e trocou ela. E um dia eu estava aqui em Campo Grande, eu indo, ele vindo, deu uma piscadinha e parou janela com janela. Sabe quando para janela com janela? Não. Já estava tarde da noite, já não vinha carro. Eu falei, e aí, filhão, tudo bem? Legal. Falei, como é que está você? Falei, cara, já que a gente se encontrou, deixa eu te fazer uma pergunta que está no meu coração, que eu estou curioso pra caramba. Cara, eu vim pensando naquela... Sabe quando você pensa numa pessoa a semana inteira, e às vezes você fala, Senhor, tem misericórdia. E de repente tu encontra a pessoa, só pode ser Deus, né, cara? Baixou. Aí eu fiquei, cara, eu tenho uma pergunta para te fazer. Você foi o cara que mais sofreu na mão da tua mulher. Eu vi você levar tapa na cara, eu vi você suportar tanta coisa, você suportou tanta coisa por essa mulher. Mas eu tinha uma dúvida também cruel no meu coração. Vou explicar minha pergunta para você. Que eu vi esse cara ter esse comportamento sofrido com a esposa, mas nunca vi fruto na vida desse cara. Fruto. Porque eu pensava assim, um cristão que sofre tanto por Jesus tem que ser cheio de fruto. A Bíblia diz, se o grão de trigo cair na terra e morrer, acontece o que com ele? Dá muito fruto, mas eu não via nenhum fruto na vida do cara. Eu falei, meu Deus, como é que esse cara sofre tanto por Deus e não dá fruto? E por que eu digo isso? Porque quando a gente ia conversar, ele disse, não, só estou com essa mulher por causa de Jesus. Se não fosse Jesus, não ia dar mais não. E tal.
E sempre eu dizia assim, cara, como é que esse cara é tão entregue a Jesus? Aguenta tapa na cara, desaforo, mulher voando no pescoço, aguenta tudo e não tem um fruto sequer. Eu tinha essa dúvida no meu coração, porque não é normal. O normal é, o grão de trigo cai na terra, morre, e acontece o que com ele? Dá fruto, pô. E como é que tu vê alguém sofrendo sem fruto? E aí, nesse dia eu tive que tirar a dúvida, né? Falei, filhão, eu estou com uma pergunta para te fazer, cara. Você é o cara campeão de apanhar de mulher, de sofrer, de ser perseguido, tudo que é escândalo, vergonha. Eu não conheço ninguém como você. Diz uma coisa para mim, o que aconteceu que de repente você trocou, saiu, desistiu da tua mulher? Aí ele falou assim, então, Franco, eu gostava muito dela, entendeu? Agora o sentimento acabou. Aí acabou. Aí eu olhei, falei, está explicado. Ele falou, o que está explicado? Eu falei, você nunca fez nada por Jesus, foi tudo por causa do teu sentimento por ela. Você sempre foi um idólatra. Sempre foi um idólatra. Tem gente que por causa da idolatria perdoa, mas não perdoa não, porque quer estar com a pessoa. Também andou entre nós um casal assim, com a menina, foi a única mulher que a gente excluiu nessa igreja. A única mulher que a gente excluiu porque era muito devassa, aquela menina. Ela chegou ao ponto, a exclusão dela se deu o seguinte, ela chegou ao ponto de abortar o filho do ventre do esposo dela, abortou do esposo e engravidou do vizinho. Quando chegou àquele ponto, a gente falou assim, não dá mais para você. E sabe o que é engraçado? O marido dela era um cara passivo. E você via assim, não era amor, aquilo era uma idolatria. Ele não perdoava porque amava Jesus, ele perdoava porque ela não podia viver sem ela. Deixa eu dizer uma coisa para você. Porque as pessoas também morrem. Nós temos viúvos entre nós já. Esse negócio de que eu não posso viver sem você é mentira. A gente não pode viver sem Jesus. A nossa vida é o Senhor. Porque a gente sofre, mas fica sem. Não pode viver sem Cristo. Porque eu já vi também, no meio da igreja, gente que quando ficou viúvo, foi para o mundo. Perdeu a esposa, foi para o mundo. Pelo menos tem 2 casos desses seguidos. Perdeu a esposa, foi para o mundo, perdeu a esposa, foi para o mundo. Eu te pergunto, o que te prendia no meio da igreja? Às vezes Deus arranca o fundamento de uma pessoa só para mostrar para ela que o fundamento dela é terreno. Seu fundamento não é o Senhor, é terreno teu fundamento. Se Deus tirar, tu se perde. E às vezes Deus faz isso. Tira as amuletas, tira os fundamentos para mostrar quem é teu fundamento. Porque a gente não vive sem Cristo. Alguém vive sem Cristo aqui? Dá para viver sem Ele? Não dá. Preservar a aliança, filho, é ter o olho na pessoa certa. É olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Ele sim supre todas as nossas necessidades e carências. Quanta gente casa para ver suas carências resolvidas e não resolve? Você sabe qual é a maior frustração de casais jovens? Principalmente menina, que tem sonhos, visão, ideologia. Casa com ideal, mas aí quando termina a lua de mel, vê o real, vê a realidade diante dela. O cara ronca, baba, tem chulé, é grosso, é tudo. E mais outras coisas que ele faz mais, que eu não vou falar aqui para não expor. E a mulher casa com a realidade, é real, está ali. A realidade é essa. O ideal era um tempo de noivo, de namoro. Era um homem ideal. Olha como é que ele era romântico. Olhava para você, meu bem, tu está maravilhosa hoje. Então, depois que casa, nem olha para o lado direito. Vai na frente, ela fica atrás. Larga ela com o filho no colo, parece até índio.
carrega a bolsa, carrega tudo até e fala, cara, índio. Ela fica pensando assim, está me usando, não é possível. Mas é a realidade. Esse é o teu marido. E essa é a tua esposa. Preservar a aliança não é criar uma casa sobre fantasias. Preservar a aliança é ser realista, mas ter fé. Amém? Porque Deus opera mudanças, transformações. Deus faz milagres. Você crê ou não? Deus pode mudar qualquer pessoa. Ele é poderoso para fazer. Ele transforma as pessoas. Eu casei, estou com mais de 30 anos de casado. Meu ano de casamento era uma briga por dia, 2 por dia, às vezes 3 por dia, sei lá quantas brigas por dia. Eu me converti e pensei assim, vai acabar a briga. Que acabou briga, nada. Eu não sou técnico de segurança de trabalho, não, Valci, que é técnico de segurança de trabalho, mas diz que essas indústrias, essas empresas colocam uma placa, né, Valci? Tantos dias sem acidente. Tantos dias. Aí quando vem um acidente, zera, não é isso? Zerou. Eu estava viajando aí na Regis Bittencourt, vi o caminhão que estava na nossa frente, saiu o pneu assim, eu fiquei impressionado com aquilo, o pneu pão, atravessou outra pista, a gente segurou para ver se um caminhão não jogava o pneu de volta, né? Ele entrou no matagal, caiu naquele canteiro de obra da Serra do Cafezal, e foi assim, tinha um bonde de homens assim, parecia até boliche, assim. O pneu entrou naquele meio ali, eu falei, Jesus, tem misericórdia. Ou matou, ou feriu, com certeza machucou alguém. E aí eu pensei assim, um acidente que ninguém pode prever. Saiu lá do meio da pista, um negócio distante. Mas a plaquinha zerou. Agora vai começar tudo de novo. 0 dias sem acidente. 1 dia sem acidente. Na minha casa, irmão, quando eu me casei, os primeiros anos, até de convertido, a minha placa era zerada diariamente. Porque todo dia a gente quebrava o pau, não é assim, Denise? Todo dia a gente arrumava um motivo para brigar. E brigava feio. Não era briguinha, não, era briga feia. Denise com 1,5 m botava a cara assim, se tu é homem, bate! Cara que mamãe beijou, vagabundo nenhum põe a mão. E você tinha que dar cabeçada na parede para não atender o pedido da outra pessoa. Horrível. A gente se converteu, continua igual. Aí Deus começa a trabalhar. Aí começa assim, 1 dia sem acidente. Eu fico assim, cara, 1 dia sem acidente, Jesus. Daqui a pouquinho, 2 dias sem acidente. Passa mais um tempinho, tem lá 7 dias sem acidente. Fica assim, cara, estou 1 semana sem brigar com a minha mulher. Que bênção, que milagre. Daqui a pouquinho, dá culto de ação de graça no final da semana. Aí briga por causa do culto de ação de graça. Eu estou falando sério. Eu vi uma situação agora que um casal brigou porque estava organizando um culto. Eu imagino organizando. Aí brigaram por causa da vasilha que ia lavar o pé do pessoal lá. Brigaram por causa da vasilha. Não é só a vasilha tão horrível, não, mas tem que ser assim. No lava-pés. Coisa séria, mano. 1 mês sem acidente. É um milagre, né? Meu Deus. Gente, até ao ponto de você não lembrar a última briga. Não é um milagre de Deus? É ou não é um milagre? Eu sei que Deus pode fazer. Agora, Deus faz na realidade, aquilo que é real. Se a gente fica tapeando, fingindo, enganando, Deus não trabalha nas trevas. Deixa eu dizer uma coisa para você, ó, Deus não edifica sobre trevas, Deus não edifica sobre ruínas. Tu quer uma edificação, limpa o quintal e joga a luz. É por isso que a gente anima os irmãos a confessar seus pecados, andar em luz, porque Deus começa a operar no ambiente certo. Você diz amém ou não?
Preservar a aliança é andar na luz. A Bíblia diz, se andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros. Comunhão uns com os outros. Ah, Franco, mas ele quer mandar muito. Ele quer mandar. Tem gente que abre mão da verdade para não ter discórdia. Discordância. Aí o cara abre mão da verdade. Não, então ela abre mão da verdade. Mas nem isso não, mano. A gente não negocia a verdade. Amém? Gosta, não gosta, a gente diz o que crê. Não, olha, eu não creio como você não, está errado. Vai embora. A unidade, a comunhão, depende de dois fatores. Guarda isso no teu coração. Primeiro é aquele texto que eu citei de 1 João 1,7. Se andarmos na luz, temos... Amém? Deus não edifica nas trevas. Deus não edifica sobre ruínas. Primeiro. Agora, um outro fator fundamental é o seguinte. Guarda isso. É a permanência, a escolha de que uma vontade apenas seja feita. Não existe unidade quando duas vontades têm que ser feitas. Quando tem duas vontades, tem briga, discórdia, não unidade. A unidade tem que haver apenas uma única vontade. E aí eu queria dizer uma coisa, nem é do homem nem da mulher. Tem que ser a vontade do Pai. Por que eu digo que uma aliança só é preservada em Deus? Porque quando não tem Deus na parada, tem duas vontades, sempre. Qual a maneira de falar assim, nem eu nem você? É trazer a vontade de Deus para o nosso meio. Quando Davi fez aliança com Jonathan, ele falou assim, ó, seja o Senhor entre nós, entre mim e entre ti, entre nossos filhos. O que é isso? Seja o Senhor entre nós. Seja o Senhor entre nós, está dizendo assim, olha, a partir de hoje, não é a minha vontade, não é a tua vontade, não são os meus pensamentos, não são os teus pensamentos. A partir de hoje, é o reino de Deus na nossa casa. Nem eu e nem você, pô. É o Senhor no nosso meio. Acaba a vontade humana. Não tem vontade humana, pô. Aí, como é que vai viver a família? A família vai cada vez se convergir. O casal vai convergir em direção à vontade de Deus. Os dois vão lá, vai se unindo e se encontrando cada vez mais em Deus. Não tem solução humana para isso. A solução é divina. Unidade familiar é Cristo no centro. Não tem outro jeito, pô. Porque do outro jeito é a minha vontade e a tua, e acabou, vai ter briga todo dia. Vai ser zero acidentes. Pô. Quando é que os acidentes começam a acabar? Quando Deus toma o centro, o trono. Quando Ele entra e diz, a partir de hoje, é a tua vontade, Pai. Tu governas, nós nos submetemos. E aí começam os milagres. Porque Ele entra, Deus não constrói só na superfície, não, Deus é maravilhoso. Tu acha que Ele vai ficar só na periferia da tua alma? Não, querido. Ele vai entrar, sabe aonde? Onde o Espírito Santo vai entrar? Ele vai entrar no teu coração profundamente, Ele vai questionar teus motivos. Tu vai ver Deus trabalhando tua vida de forma espetacular. Tu vai ver Deus confrontando coisas espetaculares. Esses dias eu sentei com uma moça, uma jovem, estava lá com uma crise lá, por causa da música, né? Música na igreja é mais barata. Música é muita vaidade, né? Onde tem música tem muita vaidade. Ministério na igreja tem muita vaidade, mas a música tem mais. E aí onde tem vaidade é um problema, né? E a menina estava ofendida por alguma coisa, algum projeto que a igreja fazia e ela não sabia. E aí quando ela começou a conversar, ela já viu que estava errada. Sabe quando a pessoa já sabe, já dispara assim, diz, Franco, eu sei que o problema sou eu. O problema é o meu coração. Eu falei, que lindo, que coisa boa. Agora, eu falei, mas fica feliz. Ela, por quê? Porque Deus já... Significa que quando Deus começa a entrar no teu coração, significa que aquelas pereba grossa, cascuda, já está fora. Quando Deus já arrancou as pereba, agora Ele vai aprofundar dentro do coração da pessoa. Ele vai falar de ciúme, de inveja. Ele vai falar de coisas que se a gente não confessar, ninguém vai saber.
Ele vai penetrando. Então a obra de Deus não é na periferia do ego, da alma, não. Ele já tirou as perebas. Não, meu irmão, se você seguir com Jesus, tu quer seguir com Ele? Ele vai entrar no teu íntimo, nos teus motivos. Ele vai entrar nas tuas intenções. Ele vai confrontar aquilo que você não tem nem coragem de pensar, quanto mais de falar. Ele vai jogar luz nas trevas. Ele vai botar fogo, e no batismo do fogo, aquela sujeira vai começar a sair de dentro, porque a sujeira de fora ele já limpou da maioria. Ele vai começar a seguir trabalhando de motivo. Aí tu vai ficar, meu Deus, como é que eu sou feio? Como é que eu tenho isso dentro de mim? Tem. Ele vai jogar. Tu vai ver como. Tu quer ver como é que você ainda tem muita coisa ruim para arrancar? Ele joga fogo ali, sai tudo pela beirada. Bate na tampa a sujeira. Porque Deus não para de construir quando arranca as perebas. Ele vai fundo com a gente. Você diz amém? E aí, quando ele vai fundo num casal, é muito legal. Porque ele começa a confrontar motivos, intenções, as carnalidades todas do casamento. Ele vai confrontando, ele vai mostrando. Eu acho lindo. Eu quando vejo alguém assim em crise com o próprio coração, eu digo, que coisa linda. Significa que Deus já começou a descer mais um pouco a construção. Quando você diz assim, poxa, eu falei isso, mas no fundo não era isso que eu queria dizer. Lá dentro tinha assim. Que coisa maravilhosa. Deus não para de construir. Deus segue nos edificando. Você imagina o benefício disso num casamento? Numa aliança? Consegue pensar? Quando os dois têm temor de falar bobeira, de falar qualquer coisa. Diz assim, não, poxa, isso aí... Deus tem que purificar meus sentimentos, minhas intenções. Quando Deus confronta ciúmes, invejas, coisas que estão lá dentro, oculta mesmo, sabe? Oculta egoísmo, egocentrismo, sabe? Quando Deus confronta o bombom que tu escondeu lá, para não dividir. Não é que você escondeu escondendo. É que você não falou dele para ninguém saber. Entendeu? É coisa assim, pequena. Deus confrontando as intenções. Eu lembro que uma vez a gente estava no almoço, tia Célia, lá em Realengo, estava servindo para a gente peixe. Não era as curvinas do Sérgio, não, mas ela trouxe uma travessa de peixe. Serviu, a gente começou a comer. Quando ela trouxe uma segunda travessa, um pastor do nosso lado começou a chorar. Falei, está passando mal? Mas não. Engasgou com espinha? Não. O que foi, meu filho? Estou com vergonha. Você está com vergonha de quê? Ele, então, quando ela trouxe a primeira travessa de peixe, eu fiz as contas rapidinho, falei, vai faltar. E tratei de encher o meu prato com os peixes. Farinha pouca, meu pirão primeiro, ou meu quinhão primeiro. E botei no prato. Aí ela saiu, quando ela voltou, eu trouxe mais peixe. O Espírito Santo me arrebentou. Me confrontou, a minha mesquinhez, meu egoísmo. Imagina uma obra dessa em casa. Do marido olhar para a mulher e amar mais a mulher do que ele mesmo. Se preocupar com ela, de verdade. Imagina uma obra dessa em casa. Deus arrancar das mulheres os medos, os temores. De falar para ela que ela vai ficar mais velha e provavelmente mais feia, menos bonita, se você preferir. Mas ainda assim ela pode criar uma beleza dentro dela que nunca vai ser quebrada nem retirada. E pelo contrário, que ela vai ficar cada vez mais bonita e o cara vai ter a capacidade de ver essa beleza dentro dela. Ver. Só quem pode produzir isso é o Senhor. Só quem pode dar olhos para o homem ver como a mulher dela está linda, é o Senhor. Como Deus está transformando, como Deus está fazendo, como Deus está maravilhoso na vida da minha mulher. Quem vai fazer isso senão o Senhor? E vice-versa. A mulher perceber quão mais sensível ele está, quão mais atencioso ele está, como de fato ele olha por ela, como ela se sente segura perto dele, como ela confia na direção e no apacento dele. Quem pode fazer essa obra, senão o Senhor? Quem?
Só o Senhor é Deus. Terminar. Quando ele diz que o teu reino venha, que tua vontade seja feita, a gente está matando toda divisão, toda discórdia. Tem discórdia. Como é que você vai discordar quando todo mundo sabe que só tem uma vontade para ser feita? Vontade rendida é cristão abnegado. Sabe quando Jesus falou assim, quer me seguir? Nega-te a ti mesmo. Ele está falando de abnegação. Negar a própria vontade. Uma pessoa abnegada. É condição para seguir Jesus. Você diz amém ou não? Diz amém? Qual é a condição para ser um discípulo de Jesus? Uma delas é ser abnegado. Se você não é abnegado ainda, tu nem sabe o que é ser discípulo. É um bom crente, de repente. Mas não é um discípulo de Jesus ainda. Um discípulo de Jesus, ele comprometeu a vontade dele para sempre. Ele já sabe qual é a vontade de Deus. Isso limpa, inclusive, algumas falas. Eu lembrei esses dias também, falando para casais lá, quando eu brigava com Denise, uma das falas minha predileta, para impor assim para dar um tom de ameaça, para fazer ela pensar 2 vezes antes de seguir na carne, era o seguinte: eu não sei até quando eu vou te aguentar. Eu não sei. E tornava coisa espiritual. Deus tem que me dar muita graça. Um dia a gente estudando sobre casamento, separação, repúdio, divórcio, ficou clara a vontade de Deus. A vontade de Deus é que o casamento perdure até a morte. Ficou clarinho. Clarinho. E aí, como é que um discípulo abnegado, que já recebeu a vontade de Deus na vida dele, vai dizer, eu não sei até quando eu vou te aguentar? Porque eu já sei até quando eu vou te aguentar. Até quando que eu vou te aguentar? Até a morte. Uma vontade só quebra tudo que é pensamento. Carnal, humano, maligno, demoníaco. Quebra. A Trindade, que a gente chama de Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, só tem uma vontade. Qual é a vontade que é feita na Trindade? Não ouvi. Não ouvi. Fala com força, mano. O meu não sei que. Fala a vontade do Pai. O Filho faz a vontade de quem? O Espírito Santo faz a vontade de quem? Do Pai. Qual é a única vontade que tem ali? Qual é a única vontade que tem que ter na nossa casa? A do Pai. Qualquer outra vontade atenta contra a nossa aliança. Qualquer outra vontade. Só tem uma vontade. A do Pai. É por isso que casamentos são salvos. Quando os dois, um se quebranta, outro se quebranta, diz assim, não, filho, nós vamos seguir fazendo a vontade de Deus. Às vezes a vontade é quebrar, divorciar, chutar o pau da barraca. Mas aí o quebrantamento diz, não, a vontade do Pai é que vocês sejam um. A vontade do Pai é que vocês honrem a aliança de vocês até a morte. Aí começa. Não é nem pelo outro, porque na hora da briga a gente está com raiva do outro. E nem por nós mesmos, porque também está triste, sofrendo. Mas é pela vontade de quem? Do Pai. Quer salvar? Quer trabalhar? Quer preservar a tua aliança? Viva na vontade do Pai. Se a vontade do Pai for feita na tua casa, teu casamento vai ser restaurado. Mas não fica dizendo, faz a tua vontade. Faz a tua vontade, Senhor. E não se apresenta para obedecer. Isso não funciona. Você tem que dizer, faz a tua vontade e eis-me aqui. Sou o primeiro a obedecer. O que tu quer que eu faça? Pede perdão, vou lá. O que tu quer que eu faça? Confessa teus pecados, vou lá. O que você quer que eu faça? Se humilha, vou lá.
A vontade de Deus tem que ter alguém que vivencie, que pratique. Senão fica uma coisa etérea no ar. Faz a tua vontade, Senhor. Faz a tua vontade. Enquanto isso eu vou arrebentando tudo aqui. Que isso, amado? Fazer a tua vontade é quando alguém se rende. Tem alguém abnegado nessa família, disposto a viver a vontade do Pai. Amém? Deus não vai forçar a tua casa. Deus não vai arrebentar a tua porta. Opa, tu me chamou aqui para fazer a tua vontade, então deixa eu te quebrar primeiro. Deus não vai fazer isso, irmão. Deus vai bater na porta. Se você ouvir a voz dele, abrir a porta, o que ele faz? Ele entra e ceia contigo. Cear é ter comunhão. Ele vai começar a falar intimamente com você. Olha isso. Isso aqui é assim. Isso aqui tu corrige assim. Tá? E os acidentes vão começar a ficar mais esporádico. Cada vez a plaquinha vai aumentando. Até a hora que você fala, acho que eu vou despedir esse técnico de segurança de trabalho, que eu nem preciso mais dele. Não vai precisar, não. O Senhor pode despedir o técnico, mas o Espírito Santo, não. Ele está ali para fazer a vontade do Pai. Amém? Posso orar? Posso orar? Acho que eu terminei, Sérgio, aquilo que Deus colocou no meu coração. Para resumir é o seguinte: não viva uma aliança mentirosa. Deus não quer isso para você. Um casamento de fake book. Deus não quer isso para você. Deus quer algo excelente. E pode ser excelente se você se tornar uma pessoa abnegada, pronta para fazer a vontade do Pai. Amém? É o fim da discórdia. É o fim da discussão, da contenda. Porque quando os dois estão ali só para viver o que Deus tem. Pai, nós estamos aqui hoje no nome de Jesus mais uma vez, Senhor. Reunidos em torno do Teu nome. Mais uma vez, Senhor. Obrigado, porque hoje cedo Tu nos despertaste, Tu nos levantaste, Senhor. Nos deste condição, vigor, saúde para chegar até aqui, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, porque Tu nos reuniste nesse lugar para ouvir a Tua palavra, Senhor. Para ter comunhão, para planejar um encontro de casais, Senhor. Mas nós queremos fazer um pedido que nós já fazemos quase que diariamente a Ti, Senhor. Venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, Pai. Pai, hoje é um dia bom, Senhor, que Tu criaste para a Tua glória. Esse é o dia que o Senhor fez. Que nesse dia a Tua vontade prevaleça. A começar nos nossos próprios corações, Senhor. O Senhor joga a luz em nós e tudo aquilo que não é o Teu querer, Senhor, caia por terra, Senhor. Nós não queremos demônio governando nosso coração. Nós não queremos, Senhor, a alma presidindo sobre nossa vida, nem com sentimentos, nem com nada, Senhor. Nós não queremos entrar em cumplicidade para te desobedecer a Ti, para mentir para Ti, Senhor, ou mentir para qualquer outra pessoa. A gente não quer, Senhor, a gente quer viver a Tua vontade, Senhor. A gente não quer dar nenhuma base para o diabo semear as mentiras dele, Senhor. A gente não quer abrir nenhuma brecha para esse destruidor de famílias entrar. Mas nós temos uma confissão para te fazer. Pai, nós não podemos fazer nada sem Ti. Nossa oração aqui é uma confissão de dependência, Senhor. A nossa oração, Senhor, é uma confissão, Senhor, que nós somos insuficientes, Senhor, para tocar esse barco, para manter essa família, para preservar essa aliança, Senhor. Senhor, sem Ti, Tu mesmo disseste, Jesus, nada podemos fazer. Então ajuda-nos a preservar a aliança da maneira que Tu queres que seja preservada. Arranca de nós todo fingimento, toda malícia, toda manobra. Livra-nos, Senhor, de cair naquele laço que Ananias e Safira entraram, Senhor. Que aquele casal experimentou. Livra-nos, Senhor. Nós não somos melhores do que eles, Senhor. Nós não somos melhores do que aquele casal.
Traz para nós um temor santo, Senhor. Abre os nossos olhos para ver, Senhor, que a tua santidade está acima de todas as coisas, Senhor. Dá-nos revelação, Senhor, de que Jesus Cristo é o fundamento e a rocha da nossa casa, Senhor. Abre os nossos olhos, ilumina os olhos do nosso coração, para a gente compreender essas verdades. Que a tua paz, Senhor, que o teu amor, que a tua concordância, Senhor, seja com esses amados que estão aqui, seja com aqueles irmãos que vão estar assistindo, ouvindo pela rádio, assistindo pelo DVD, pela internet. Que a tua bondade, a tua misericórdia se multiplique no meio dessas famílias, desses casais. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.